Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e nessa aula de hoje a gente vai ver como construir este tipo de análise, em que eu tenho combinados aqui um gráfico de linhas e um gráfico de área, que me permite filtrar um determinado período de forma a destacar aquele período aqui no gráfico, além de trazer informações específicas, seja de soma, seja de média. Por exemplo, aqui eu tenho de 1/6 de 2019 a 1/6 de 2020. Se eu quisesse expandir isso até o final de 2020, vou alterar aqui para o mês 12, veja que automaticamente os meus dados se alteram, assim como se eu também quisesse reduzir. Então vem comigo para aprender a criar toda essa estrutura do zero e siga-me também nas redes sociais, onde eu compartilho conteúdo diariamente. Aqui eu tenho a minha estrutura em branco. O primeiro objetivo é preencher nessa coluna análise apenas os valores que estão entre a data de início e a data de término do período que eu quero analisar. Por exemplo, vamos supor que eu queira analisar de 1/3 de 2019 até 1/6 de 2019. O que ele teria que destacar para mim? Isso daqui. Então, nessa parte da análise, eu teria que preencher esses valores também, porque este tipo de gráfico, eu estou combinando um gráfico de linhas com um gráfico de áreas, como a gente já viu em aulas anteriores. Para que isso funcione, eu vou ter que criar uma estrutura condicional para verificar se esta data está dentro do período estipulado. Como eu tenho que verificar se a data está a partir do início, mas antes do término, para comparar se ela está dentro deste período, eu vou ter um se com o auxílio do e. Qual que é a primeira comparação que eu vou fazer? Eu vou verificar se a data é maior ou igual à data de início. E também vou verificar se a data é menor ou igual à data de término. Se ela for maior ou igual à data de início e for menor ou igual à data de término, ela está dentro do período que eu estou buscando. Então, a função e está entrando aqui como auxiliar para eu poder fazer essas duas comparações. Lembrando que eu quero arrastar essa fórmula. Como eu quero arrastar essa fórmula, eu preciso travar a data de início e a data de término, para que ela seja uma referência absoluta para todas as datas posteriores. Então, vou travar aqui com F4 e travei com F4. Ok? Transformei ele aqui, então, numa referência absoluta. O que eu vou dizer para o Excel? Se a data se encaixar nesses dois critérios, que significa que ela está neste período, eu quero que ele escreva para mim aqui o próprio valor correspondente àquela data, que é o valor que está aqui na minha célula D4, que está engolida ali pela fórmula, mas vamos digitar D4. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se ela não estiver nesse período, eu quero que o Excel coloque para mim a função não disp, que vai informar que não existe valor disponível naquele período que está fora do período desejado. Fechei o parêntese do se e trouxe aqui o ND. Por que trouxe o ND? Porque a data 1/1 de 2019 não está dentro desse período. Se eu arrasto, continua com ND, agora já tem que aparecer o valor. Então, quando que vai aparecer o valor aqui? Quando a data estiver a partir da data de início até a data de término. Arrastando a fórmula para todo mundo, eu tenho ali as informações. Por que eu utilizei a função não disp? Para informar para o Excel na hora do gráfico que não existe valor para ele representar. Perfeito? Como que a gente vai fazer isso agora? Eu posso selecionar aqui a minha tabelinha de dados toda, inserir e vou gerar um gráfico de linhas com marcadores. Ele ficou desta forma aqui. Veja que ele gerou as duas séries, uma de valor e uma de análise, e o que eu vou fazer agora é alterar o tipo de gráfico da minha série de análise. Então, vou trocar de linha com marcadores para um gráfico de área, fazendo que eu tenha este efeito aqui, colorindo a área apenas daqueles valores destacados, que são os valores que estão aqui explícitos. Vamos modificar essa cor aqui de laranja para um azul clarinho, para ficar com um efeito mais legal. Retirando aqui a linha de grade. Podemos retirar o título aqui também, não tem necessidade neste momento, porque eu já estou fazendo aqui uma análise bem específica. E sem contorno para o meu gráfico ficar ali interno dentro deste retângulo que eu criei.
gerei o gráfico com essa situação. Se eu altero a data de término, por exemplo, colocar aqui mês 9, automaticamente ele vai colorindo aquele período. Colocar mês 12 e ele vai preenchendo automaticamente. Perfeito? Então, essa coluna análise está servindo para destacar este período, facilitando essa análise visual. Vamos personalizar esse gráfico, botão direito, formatar série de dados. Vou vir aqui na opção de preenchimento, marcador, opção de marcador, vou colocar para ele aqui um quadradinho ou um losango. Vamos colocar o losango aqui agora, vou aumentar o tamanho para 15. Beleza, ficou dessa forma aqui. Botão direito, eu vou adicionar também rótulo de dados, que são aquelas informações que estão atreladas àquele marcador. Botão direito, de novo, formatar rótulo de dados, eu vou deixá-lo centralizado ao marcador, para ele ficar dentro do marcador. Vamos deixar ele aqui de branco, negrito, para poder facilitar a visualização. Pronto, gerei o efeito que eu tinha no meu gabarito. Se eu quiser visualizar outro período, vamos pegar, por exemplo, todo o ano de 2020. Então, vou pegar de 1 do 1 de 2020 até 1 do 12 de 2020, que é a minha última data disponível. Já coloriu ali para mim aquele período só de 2020. Só que para deixar essa análise ainda mais legal, o que eu vou fazer também? Primeiro eu vou gerar a soma de todo este valor. Então, vou pegar a soma total aqui de todos os meses analisados. Então, pegando tudo isso, eu tenho 7.895, que poderia ser a representatividade de qualquer coisa. Então, você pode aplicar aí dentro do seu contexto. Vamos fazer a média também do valor total, e eu tenho aqui essa média realizada. Beleza. Só que agora eu quero fazer também a soma somente daquele período destacado e a média somente daquele período destacado. Como que eu faço isso? Eu vou fazer um soma-se, que é uma soma condicional. Qual que é o meu intervalo? Eu vou buscar aqui a minha coluna análise, porque eu só vou realizar somas desde que elas atendam um determinado critério que está nessa coluna de análise. Selecionei aqui este intervalo. Ponto e vírgula, qual que é o meu critério? Eu posso indicar isso de diversas formas. Olha como que eu vou fazer aqui. Eu vou falar para o Excel somar apenas os valores que são maiores do que zero, para ele não fazer nenhuma continha com esses NDs que estão aqui. Então, vou colocar aqui o sinal de maior entre aspas, concatenando com zero, para ele entender que tem que ser valores maior do que zero. Quando ele encontrar valores maiores do que zero, que são todos os valores que estão preenchidos, ele vai realizar a soma de alguma coluna. Qual coluna? A própria coluna de análise. Fechei, Enter. Se você achou essa análise complexa, volte nas aulas de soma-se, média-se e quanti-se. Tá legal? Por que eu tive que utilizar o soma-se aqui? Se eu fizesse a função soma direto, vamos fazer o teste aqui. Igual, soma, abro parênteses, arrastei, e ele deu ali o ND, porque ele não está entendendo o que são essas células, tá? Então, foi uma opção de fazer com o soma-se para não ter este problema. E agora, vamos fazer a média do período. Mesma lógica, só que agora é a função média-se. Vou fazer a média dos valores que estão aqui na análise, desde que esses valores sejam maiores do que zero, que vai identificar que existe alguma coisa ali. Lembrando que eu tenho que colocar o i comercial depois de colocar o sinal de maior entre aspas, para ele poder juntar uma coisa com a outra. E quando ele encontrar valores maiores do que zero, ele faz a média dessa mesma coluna de análise. Pronto, eu tenho a média aqui de 315,25. Veja que se eu seleciono estes valores aqui, aqui embaixo eu vejo também 315,25 e assim por diante. Se eu altero o meu período, vamos pegar isso tudo do ano de 2019, automaticamente tudo ali é alterado. Beleza? Então, é uma outra forma de você apresentar os seus dados aí, dando um enfoque de acordo com determinados períodos. Pode ser útil em diversas situações. E aí, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que o Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, utilizada por praticamente todas as organizações, independente da área ou do segmento? Só hoje existem mais de 25 mil vagas abertas no LinkedIn que solicitam diretamente Excel. E você já está preparado para essas vagas? Então, aproveite a oportunidade de se qualificar com um super curso de Excel
que vai do zero ao nível pós-avançado e vai te ensinar tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira, dominando esta que é a principal ferramenta do mercado. Então aproveite, porque eu estou abrindo inscrições com um super desconto, porém essas vagas são limitadas. Clica já na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vejo vocês lá!